os fundos imobiliários vão passar por algumas mudanças e isso pode afetar o seu investimento. Então, para você ficar sabendo tudo o que pode acontecer com seus FIIs, você precisa assistir esse vídeo até o final. Se você investe em fundos imobiliários, eu sinto te informar, meu camarada, pois pode haver algumas mudanças para 2026 já, sendo que nesse ano de 2025 já houve algumas mudanças e provavelmente você não deve estar sabendo nada disso que está acontecendo. Então, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos fundos imobiliários, eu fiz uma pesquisa e vou trazer aqui tudo mastigadinho para você. Mas antes de eu continuar o vídeo, você se inscreve no canal e já dá aquele like, porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. A primeira mudança que eu trago para você não é muito boa. O que acontece? O governo ele publicou uma medida provisória que a partir de 2026 os dividendos dos seus fundos imobiliários vai ser taxado em 5%. Só que isso não tem nada certo. Por quê? Porque essa medida provisória ela precisa ser votada no Congresso. E se ela for aprovada, a partir de 2026, os seus dividendos vão ser descontados 5%. Mas as cotas que você comprar até o final de 2025, você pode ficar tranquila que não vai ter esse desconto de 5%. Isso só vai valer a partir de 2026 para novas cotas que você comprar. Se isso vai ser aprovado ou não, a gente não sabe, mas o que acontece? Primeiro o governo ele começa com 5% de imposto, daqui a pouco ele aumenta para 10%, daqui a pouco para 20%, para 30%. É sempre assim, eu nunca vi o governo diminuir o imposto, ele sempre aumenta. Então sempre quem perde é a gente. A outra alteração que pode ocorrer a partir de 2026, essa já é um pouco melhor. O que vai acontecer? As operações de ganho de capital, ou seja, aquele momento que você vende a sua cota de fundo imobiliário com lucro. Essa operação, hoje, você paga 20% de imposto de renda sobre o lucro. A partir de 2026, você vai pagar 17,5% de imposto de renda sobre o lucro, ou seja, vai diminuir 2,5%. Para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar aqui que você comprou R$1.000 de cota de um fundo imobiliário. Aí esse seu fundo imobiliário ele se valoriza e passa a valer R$1.200. Então você nesse momento você está com R$200 de lucro e você vende todas essas suas cotas. Então na regra atual você paga 20% de imposto de renda sobre o lucro. Qual foi o seu lucro? R$200. Então 20% de 200 é R$40. Então R$40 vai ficar para o governo e R$160 vai ficar para você de lucro. Na nova regra, como funciona? Vai descontar 17,5% sobre o lucro. O seu lucro foi de R$200, então é 17,5% de R$200, que vai te sobrar R$165. R$35 vai ser de imposto de renda. Você percebe que o seu ganho fica maior. Isso é bom para você? Depende. Se você é uma pessoa que está sempre comprando cota de fundos imobiliários e você leva para o longo prazo, ou seja, você só acumula, você não vende nunca, para você não vai fazer tanta diferença. Agora, se você é uma pessoa que compra cota e daqui a um ano você está vendendo suas cotas e está comprando outras cotas de fundos imobiliários, você está fazendo aquele famoso trade. Para você já vai valer mais a pena, porque você vai ter um lucro maior. Agora a próxima mudança é muito boa e ela já está valendo desde maio. O que acontece? Desde maio a CVM autorizou a recompra de cotas dos fundos imobiliários. O que isso quer dizer na prática? Que os fundos imobiliários ele pode recomprar as suas cotas. Ou seja, vamos supor, o MXRF11 ele pode recomprar cotas do MXRF11. Eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor que o PVP da cota do fundo imobiliário está abaixo de 1. O que é esse PVP? Vou lembrar para você. PVP abaixo de 1, a cota está abaixo do seu preço justo. PVP igual a 1, a cota está no seu preço justo. PVP acima de 1, a cota está acima do seu preço justo. Então vamos imaginar que o PVP desse fundo imobiliário está abaixo de 1. O que esse fundo imobiliário ele pode fazer nesse momento? Ele pode pegar o dinheiro que está em caixa, pode ser um dinheiro que ele tenha ganhado com a venda de algum imóvel. Ele pode pegar esse dinheiro de caixa e recomprar cotas do fundo imobiliário dele. E o que vai acontecer depois que ele comprar essas cotas? Essas cotas vão deixar de existir. Então o que acontece quando a gente tem menos cotas disponíveis no mercado? Esse fundo vai pagar mais dividendos, porque tem menos pessoas para dividir esses aluguéis. E esse fundo pagando mais dividendos e com menos cota no mercado, o que vai acontecer? Lei da oferta e demanda. As pessoas vão ver que o fundo está pagando bastante dividendos, isso vai ser atrativo para elas e como vai ter uma quantidade de cotas menor no mercado, essas cotas vão ser mais disputadas. Então a cota desse fundo ele tende a se valorizar. A próxima mudança que também já está valendo é a internacionalização
dos fundos imobiliários. O que eu quero dizer com isso? Alguns fundos imobiliários já estão fazendo parte de índice no exterior. Aí o que acontece? Esses índices são replicados por algum ETF. Então, a partir do momento que um fundo imobiliário ele entra nesse índice no exterior, esse ETF que replica o índice, esse ETF é obrigado a comprar esse novo fundo imobiliário que entrou no índice. Então, se a gente tem um fundo imobiliário do Brasil que acabou de entrar nesse índice no exterior, esse ETF é obrigado a comprar cotas desse fundo imobiliário. Isso é bom porque entra capital para ser investido aqui no Brasil nesse fundo imobiliário. E o que vai acontecer com esse fundo imobiliário? Adivinha? Ele vai se valorizar. Isso mostra que cada vez mais o nosso mercado de fundo imobiliário está ficando profissional. E a última notícia que eu quero trazer para você, que é muito boa, é que de acordo com o Boletim Focus, o que é o Boletim Focus? É um relatório que mostra a expectativa do mercado para a inflação, para a Selic, para o dólar. E o que ele está dizendo atualmente? Olha só, você vê que para o final de 2026, a expectativa é que a Selic caia para 12,38%. E já para 2027, o mercado espera que a Selic caia para 10,5%. E o que acontece quando a Selic começa a cair? As pessoas começam a ver que seus investimentos na renda fixa já não estão rendendo tanto. Então, o que elas fazem para buscar uma maior rentabilidade? Vão para as ações, vão para os fundos imobiliários. E o que acontece quando as pessoas começam a colocar dinheiro nos fundos imobiliários? Eles começam a se valorizar. Então você que já se posicionou ou que está se posicionando agora, a sua cota de fundo imobiliário ela tende a se valorizar em 2026 e 2027. Eu espero que todas essas informações tenham ajudado você a investir cada vez melhor. Afinal de contas, esse canal é para isso. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!